Oi, oi, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast da Tríade Sistêmica. Aqui nós falamos sobre direito, relacionamentos e sobre a vida. Pega aí o seu café, a sua água, se ajeite na cadeira, eu ia falar na carteira, porque eu ia falar que eu sou professora. E venha com a gente para mais um tema interessantíssimo que a gente vai trazer para discutir com vocês hoje. Eu sou Carmen Hornick, sou professora e advogada, estou aqui com as outras pontas do triângulo da Tríade Sistêmica. Eu sou Patrícia Andrade, professora e advogada. Eu sou Andressa Carvalho, advogada. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que vai discutir sobre algo que todo mundo já ouviu falar, que é a tal da alienação parental. Você já ouviu falar? Hoje nós trouxemos a doutora Juliana Gimenez, que ela é advogada e também terapeuta da identidade. Então, a doutora Juliana, ela tem algo bastante importante e uns olhos muito bacanas para esse tema da alienação parental, porque muitas vezes a gente acha que é um tema lá do direito, longe da vida da gente. E quando a gente se intera sobre o que é alienação parental, a gente percebe que em quase todas as famílias, isso em algum momento já aconteceu dentro dos conflitos que a gente vive, o que, né, a gente sabe o que é a vida familiar. E a doutora Juliana, ela tem esse conhecimento da área jurídica e também ela olha do outro lado, né, os traumas que isso causa, tanto nas crianças e as crianças que viram adultos traumatizados por conta de uma alienação parental, que até, na minha opinião, estava comentando aqui com as meninas, é um aspecto até cultural, né, do brasileiro de fazer determinados comentários que acabam machucando as pessoas. E aí eu queria que você, Juliana, se apresentasse, falasse de você, da sua carreira, do que você faz. Que emoção, não é? Vai lá. Quero falar da minha alegria estar aqui, né? É muito bom encontrar vocês, são minhas amigas, posso chamá-las de amigas, confidentes, eu desejo tudo de bom para vocês. Obrigada. Recebemos, voltamos. Então, eu sou Juliana Gimenez de Freitas, sou advogada desde 2001. Dizia que não ia trabalhar com direito de família, porque tinha feito estágio na época da faculdade com direito de família e para mim era muito conflituoso, porque eu sempre achava que todo mundo tinha razão, né? Falava com a mãe, tinha razão, falava com o pai, tinha razão, eu falava, não vou advogar nessa área. E a gente fala que não vai fazer e faz, né? Não é? E advogo na área de família há alguns anos e também fui caminhando até para entender por que esses conflitos continuavam, por que o cliente chegava no escritório e fazia o acordo, dali 2 dias não era bem isso. Então, aí que eu fui fazer o curso de mediação para trabalhar com as famílias. Do curso de mediação, fui fazer um curso de constelação familiar, fiz o curso para atender também esses clientes. E aí acabei enveredando pela terapia da identidade, que trabalha exatamente os traumas advindos desse desenvolvimento em que um dos pais é negado para as crianças, né? E a alienação parental? Alienação parental. Porque aqui nós temos ouvintes da área jurídica, mas também que não são, né? Então, assim, o que você poderia dizer? Assim, como advogada, a alienação parental vai ser sempre aquele movimento em que é excluído um dos pais, né? Ou parte da família do pai. Às vezes de forma intencional e algumas vezes sem a intenção de haver a exclusão, na verdade. Mas no dia a dia são aquelas piadinhas às vezes mais sutis do dia a dia, ou são do mais simples ao mais complicado, né? Pode ser a piadinha que brinca em relação a defeitos da família do pai. Puxou a família do seu pai. Você é nervosinha igual a família do seu pai, né? Né? São essas brincadeiras e até que vai para o extremo, que é você impedir mesmo o acesso, né, da criança ao outro pai, né, outro genitor. E o primeiro momento que eu tive contato com a alienação parental foi naquele documentário que a gente estava aqui comentando antes. Foi a primeira vez que eu assisti a algo, eu acho que era extremamente novo isso. Ele já tem eu não lembro da época. Que eu assisti, ele é de 2001, né, mas assim, ele é bem antigo. Se for esse... esse mesmo, é o mais antigo. A Morte Inventada, Ele até o pai que é alienado e ele é cineasta. É ele que faz. Ele acho que ele é mineiro, aí ele que juntou, né, vários
fragmentos de várias histórias de pais e mães e filhos alienados e conta a versão de cada um quem sofreu dessas histórias. É bem chocante. E para quem não assistiu, assista, porque vale a pena a gente, de alguma forma, ver o tamanho do estrago que é feito e que não tem como reverter. A gente vai pensar em reverter uma alienação parental. Eu diria que é quase impossível. O que falando um pouquinho só para voltar no tempo, né? Você não tem como voltar, você vai perder as experiências. Você já fez, né? O trauma, ou se ficou traumatizado ou não, já está ali. E o que a gente tem que fazer é o que a Carmen falou antes, né? Se conscientizar dos nossos atos, porque como pais, se você está num divórcio, numa separação complicada, numa relação complicada, se está complicado para divorciar, lembrar que os filhos não fazem parte daquele problema. Os filhos não são escudo, não são moeda de troca no relacionamento. E a gente, como advogada da área, vê muito isso, né? Tanto de um lado quanto do outro, inclusive de avós, que também fomentam a briga e que falam mal da ex-nora, do ex-genro. Eu ia perguntar justamente isso, é só pai e mãe que faz? Não, inclusive babá. Quando você conhece a Glícia Brasil? Vocês conhecem a Glícia Brasil? Já ouvi falar, mas eu nunca participei de nada com ela. A Glícia, ela é uma psicóloga do TJ do Rio. Hoje ela está em 2º grau, faz anos já. E depois ela fez Direito e ela se especializou em alienação parental. Então, ela dá cursos no Brasil inteiro. Os tribunais contratam ela para que ela venha dar curso. E lá na época da pandemia, eu fiz um curso dela, o primeiro de alienação. Depois vieram outros mais aprofundados, sobre perícia, inclusive. E ela é um dos grandes nomes em alienação parental. Então, ela levou esse Alan Minas, né, que é do documentário, para conversar com a gente. E você percebe, assim, que babá, qualquer pessoa que esteja na guarda da criança e que tenha uma certa ingerência sobre a criança ou adolescente pode fazer alienação parental. E é aí que a gente não percebe. Porque você toma partido, muitas vezes, de um lado ou do outro e você acaba com a vida da criança, às vezes. Eu sou divorciada, né? Então, acho que o que fez muita diferença para que eu não fizesse alienação parental foi o curso de constelação. Porque eu me divorciei quando eu estava fazendo o curso de constelação. E ali eles ensinam, né? Que você tem o pai e a mãe, a criança é só o fruto. Então, ali me ajudou muito a perceber que quem estava separando era o casal. Talvez... muitas pessoas praticam alienação porque tem uma dificuldade de desmisturar isso. Quem se separa é o casal. O pai e a mãe vão continuar pai e mãe. Mas é que é confuso, né? É bem confuso. Demais. Dependendo da forma como aconteceu tem muitos atos, né? A separação, aí a pessoa põe outros pais no lugar, outra mãe no lugar, porque dói demais, né? Entrar em contato com essas situações que são naturais no divórcio. É muito difícil um divórcio ser completamente, né? E tem uma questão, eu já trabalhei uma época com alienação, quando eu pegava criança, assim, mas quem trabalha mais é a Michelle e a Fabiana, eles adoram, não sei, cai tudo no colo deles. Mas as pessoas não sabem o conceito, né? E acham que a alienação parental no Brasil é crime, ou é considerado doença, porque isso veio de um canadense. Mas aqui não é crime, mas existem sanções que a lei impõe. Então, quando um pai ou uma mãe que aliena, vou dar um exemplo aqui do que é dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o exercício do direito de convivência, omitir informações importantes sobre a criança, como, por exemplo, escola, saúde e tudo mais. Aí a gente vem com aquelas coisas que você já deve ter visto, talvez nas sessões ali de constelação, né, nos seus diagnósticos da... Terapia da identidade. Mas como é que é o nome em inglês, que é muito chique? IOPT. A mãe que fala assim, seu pai vai te buscar, vai te encontrar no shopping às 3 da tarde. Aí ela leva a criança pro shopping, mas na verdade o pai tinha marcado na praia. E a mãe deliberadamente troca, ou vice-versa, os caminhos e fala, tá vendo? Ele nem gosta de você. Ele nem gosta de você. Nem liga pra você. Ele nunca Maldade, vem aqui. Né? Gente, é julgamento. Não. E aí, é um ser humano tentando lidar com a sua dor, né? Quando a gente olha Exato. sistemicamente, a gente tem que ver que a mãe que faz isso é um ser humano tentando lidar com a sua dor, né? Aí que é importante as terapias, né? Muito. Eu tava falando sobre essa questão. Eu lembro que quando eu viajei, eu fui pra cidade onde a família paterna da minha filha mora, né? E uma amiga falou assim, você vai levar a sua filha lá? Daí eu falei, sim, vou levar dela, mas não é a família dele? Eu falei, não, é a família dela.
É a família da minha filha. Então, 50% quando a gente é abre essa consciência de que não sou só eu que sou família da minha filha, tem a família do pai. Isso ajuda muito quando você, aí falando um pouquinho da constelação, quando você deixa o pai ser pai e a mãe ser mãe. Reconhece o lugar. Reconhece o lugar e tenta não excluir ele, já vai diminuir o conflito, porque ninguém está tirando o lugar de ninguém. E num contexto mais profundo, o quanto uma alienação parental, eu advoguei num caso de alienação, que me marcou muito, que assim, os pais se separaram, eu conhecia a família toda, os pais se separaram e quis que eu fosse advogada de uma das partes depois, quando a criança já era grande. E o nível, o grau de alienação já era tão grande que o menino não podia mais ver o pai. Nem se o pai viajasse para vir para Cuiabá para visitar, o menino não aceitava ver o pai. E é o menino que acaba dizendo, eu não quero te ver, eu não quero te ver. Eu soube de uma situação como essa na semana passada. E o quanto... E aí, numa constelação, eu participei da constelação sendo menino, um amor profundo pelo pai, mas não podia abraçar o pai. Não podia nem olhar, não tinha permissão. Né? Então, eu penso assim, se cada um de nós olharmos para as crianças, a gente vai diminuir esse ato, porque a gente sabe que o maior prejuízo... A gente pensa... Eu acredito assim, que a pessoa que faz alienação, ela pensa que ela está prejudicando o outro. Mas ela não está prejudicando o outro, ela está prejudicando a criança. E ela mesma, né? E ela mesma. Porque depois, no futuro, quando a criança perceber que a mãe fez alienação, ou o pai... Tudo aquilo que faltou vai ser direcionado com raiva para aquele que foi o causador da alienação, né? É interessante a gente olhar isso, que era uma pergunta que eu vim até pensando no caminho, que eu queria fazer para vocês, o que vocês acham? Que quando o casal se separa, e aí tem lá problemas, tem a sogra, tem a família, tem um que fala isso, outro que fala aquilo, e a criança ali no meio, e aí tem também a figura do advogado, que entra na história, né? E aí começa-se o jogo, quem perde, quem ganha. Então, aquele que faz a alienação parental com a criança, pode ser em conluio, vamos dizer assim, com a família, ou sozinho, e até o advogado ajudando, tem aquela sensação de eu venci, viu? Ele falou que nem quer mais ver o pai. Mas a minha pergunta para vocês, como advogadas e terapeutas... Aliás, terapeuta só ajuda, tá? A pergunta é assim... Ainda, porque vocês ainda serão. Existe essa coisa de um ganha e outro perde numa alienação parental? Na sua opinião, existe quem ganha e quem perde? Não, pra mim todo mundo perde. Todos. Acho que todo conflito de família... Todos perdem. É um jogo perde-perde, né? Inclusive o advogado... Claro, que se coloca como salvador e fala, vamos falar que fulano fez isso, vamos falar que cicrana disse aquilo, e aí a gente vai ganhar a causa. Você percebe? Pode ter até um ganho jurídico ou um ganho financeiro, mas a perda emocional, principalmente para essa criança, eu acho que é imensurável, Carmen. Porque, né, Ju, que quantas pessoas que vão ali na terapia... Porque os adultos acabam se resolvendo e a criança vai ter que crescer nesse tipo de ambiente, né? Sem uma referência, quem está certo, quem não está. E isso ela vai levar para a vida dela em todos os relacionamentos profissionais, amorosos, de amizade. Então, eu acho que a perda maior sempre é da criança. Tem a questão da ambivalência, né? Quem trabalha muito com isso, assim, a gente estuda a questão da criança fica sem saber para onde ir. Ela não sabe se fica do lado da mãe, se fica do lado do pai, porque muitas vezes a criança percebe o que está acontecendo e ela não cai na pegadinha. Então, aí também tem um reverso, que é a autoalienação, que é quando o pai ou a mãe, ele mesmo se afasta e fala, não, eu não tenho acesso à criança, mas na verdade, por exemplo, é ele para alguma dor, por alguma situação que eu até quero... É uma pergunta para você, o que está por trás de tudo isso, né? Esse pai ou essa mãe acabam se afastando da criança e causam o que a gente chama de alienação reversa, que é a autoalienação. Ninguém está fazendo nada comigo. Eu tenho livre acesso ao meu filho, mas eu estou me colocando nessa situação. É difícil a criança perceber, né? Principalmente se ela tiver tenridade, que aquilo ali é minha mãe está fazendo um joguinho, ou meu pai está fazendo um joguinho. Não percebe, não. Até só se ela for mais adolescente e olha lá.
Até porque quando a gente é criança, pai e mãe, tudo que eles falam é a mais absoluta verdade. A gente não questiona, né? E o quanto é difícil para essa criança. Eu penso assim, como advogada, eu já atuei num caso que até eu contei outro dia, que eu me arrependo muito. Mas eu não tinha todo esse conhecimento sistêmico. De uma avó, o casal era muito jovem e se separou e brigavam muito. Ela saía, bebia, ele também, jovens, 19, 20 anos e tal. E aí a avó quis a guarda dessa criança. E eu advoguei para essa avó ter a guarda. E na época eu achei que eu estava fazendo um ótimo serviço, né? Cuidando da criança, né? Estou cuidando da criança. Do melhor interesse da criança. Do melhor interesse. Exato, principal princípio. Na época eu tinha certeza absoluta. Depois da constelação, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que você sentiu? Porque eu senti entre as leis todas que a gente hoje, estuda. com todo o conhecimento, que havia uma exclusão da mãe. Porque a avó paterna queria ficar com a criança. Em substituição do filho que morreu. Ela tinha uns 2, 3 filhos, um filho tinha morrido. Depois que eu fiquei sabendo de todo o contexto, Mas não né? foi o pai da criança que tinha falecido, foi outro filho. O tio. E aí, ela, nessa dor, colocou essa criança no lugar deste filho que tinha morrido. Nossa, que peso. Mas isso fazendo a leitura hoje, sistêmica, né? Toda. Na época eu não tinha esse conhecimento. Olha, realmente, a menina saía, como é natural de quem tem 19, 20 anos. Nessa idade, é isso aí. De sair, beber e tarará. E aí ela mandava as fotos e os vídeos, ela saiu, ela brigou, ela tá saindo com o namoradinho e tal. E aí a avó ficou com essa criança durante uns anos. Hoje já tá de volta com a mãe e com o pai. Mas eu me peguei repensando assim, o quanto o conhecimento sistêmico e o conhecimento das terapias hoje me tornam uma advogada diferente. Com um olhar diferente para as questões conflituosas. Vamos aproveitar que é mês dos advogados, porque você tava na lei, né? E a lei estava do seu lado, assim, para o melhor, proteger para a criança, né? Nesse contexto, a avó, que era aposentada e tinha tempo para criança. Eles eram casados ainda? Não peguei, não entendi. Não, eles eram um casal, daí se separou. Tá. E daí criança ficava um final de semana com a mãe, ficava... E o pai? Como que era o comportamento do pai? Era bom também, mas era para ficar com a avó, porque o pai também... 19, 20 anos, gente, ele vai trabalhar, vai fazer adolescente, vai fazer... É que eu tô pensando que meus pais foram pais nessa idade. Jovens. Vai muito também da pessoa, né? Porque assim, você tirar a guarda de uma pessoa, porque ela, né, a mãe tudo bem, vai. Se ela leva isso por um alcoolismo, por uma ausência... Acordo, mas assim, eu triangulei esse acordo, não chegou a avó entrar contra a mãe, não, mas foi feito um acordo. Mas todos nós já fizemos isso, Ju. Em algum ponto da carreira, a gente já defendeu alguém ferrenhamente, acreditando estar certo. E depois a gente vai pensar. E naquele momento estava tudo bem, né? Mas é o que você está falando no início. A gente puxa muitas dores dos clientes para as nossas. E não por acaso a gente tinha combinado do encontro e eu fui pensar nessas questões de alienação, né? E aí eu me lembrei de um atendimento que eu fiz agora, muito recente, da informação que fica dentro da criança, que depois somos nós, adultos, né? Mas que ficou lá na criança, de que eu não posso amar um dos meus pais. E ter que escolher, eu acho que esse é o mais difícil. A criança, ela é obrigada a escolher entre o pai e a mãe. Dentro dela. Mesmo que não seja algo consciente. Mãe, eu estou escolhendo meu pai, ou pai, eu estou escolhendo minha mãe. É um processo inconsciente. É um processo inconsciente, interno, profundo, de que ele escolhe um dos dois. E como é que isso se manifesta na vida do adulto? Diversas situações. Não saber escolher. Insegurança, né? Insegurança. Dificuldade de relacionamento. Sempre achar que uma pessoa tem mais razão que a outra, se for um homem e uma mulher, né? Então, se ele escolheu lá na infância o pai, então uma discussão vai ser sempre aquela imagem de que tem mais a razão, né? Extrema dificuldade de relacionamento. Isso impacta, por exemplo, a decisão de carreira? Sim, sintomas, doenças. Eu lembro que alguém veio fazer um encontro da técnica da terapia do professor Franz, e era uma doença autoimune. E o contexto dessa... a parte inconsciente desse contexto era a impossibilidade de amar a mãe. Olha aí. Se desenvolveu numa doença autoimune. Que coisa. Você vê, né? Eu falo que o ser humano é uma tecnologia fantástica, né? Porque a gente, nos processos inconscientes, a gente faz uma regulagem do nosso corpo.
E mesmo aquilo que a gente não é consciente acaba trazendo uma amostra. Eu falo assim que o corpo é o médium, como se fosse, né, o meio pelo qual o nosso inconsciente se manifesta. A gente só não percebe, a gente só não presta atenção no corpo, né? Exatamente. E Isso nem nos demora muito. pensamentos e nos sentimentos, né? Por isso que é importante, assim, essa coisa de a gente ser adulto, né? É olhar para essas dores, né? Como a gente já comentou bastante várias vezes. Não existe parentalização sem trauma. Existem traumas menores, maiores, médios, os que causam mais prejuízos lá na frente, mas todos nós, de alguma forma, nós temos algum trauma. Mas o importante é a gente ter a coragem de olhar para isso, né? Sim. Ter a coragem de olhar e ir no adulto e falar, puxa vida, então eu tenho um processo inconsciente aqui que está mandando numa área da minha vida, seja nos Eu relacionamentos. preciso integrar, né? Eu preciso... então, assim, para quem for advogado, estiver assistindo, Aproveita que hoje é o mês do advogado, e conscientizar. Penso eu que o primeiro passo é olhar para a criança, né? O que eu posso fazer para contribuir hoje para que nesse divórcio a criança seja menos afetada possível? Primeiro como advogado. E como parte, se alguém é parte ou é parente de parte, que ajude para que não haja... Faz parte do meu show, vai. Tá tudo certo. Até esqueci que eu... Para que não haja... Para que não haja, as pessoas próximas... não haja alienação. Se eu sou parente de alguém que está se divorciando, eu não vou fazer piada, eu não vou tomar um lado. E se tiver que tomar um lado, que seja o lado da criança, né? Reunir a família inteira e ficar falando mal do outro. As tias, as primas, a sogra, não sei o que. Ela reúne a família toda e fica falando mal. Eu sei de uma história assim que a criança estava lá na festinha, na reunião de família, foi no quarto e ligou para a mãe e falou, mãe, eles estão aqui falando mal de você. Pois entendeu? Isso então, assim, é péssimo para criança. A gente não tem esse direito como adultos sadios. Sim. A gente não tem esse direito. A gente precisa ter essa consciência. E Ju, você... Juliana, porque uma vez ela falou pra mim que a Juliana reforça a identidade dela. Juliana. O nome tão lindo, né? Mas Ju é tão íntimo. Eu adoro. Ju, assim, você já percebeu quando... Porque a gente acaba, nós que já fizemos cursos, né, de direito sistêmico e tudo... Tentamos aplicar, mas muitas vezes há resistência das partes, principalmente na questão de falar de constelação e tudo mais. Como que você consegue abordar de forma sutil, ou você acha que as pessoas abraçam bem a ideia? Como que funciona no seu escritório? Assim, hoje em dia, como que eu já falo, na hora que a pessoa vem me procurar, eu já falo, olha, a forma que eu trabalho é assim. Eu não vou diminuir a outra parte, eu não vou ofender a outra parte. Então, se você está de acordo com esse tipo de advocacia, eu tô aqui para você. Se você prefere alguém que vai mais para briga? Vai mais para briga, vai ampliar o conflito e tal. Eu tenho vários colegas para te indicar que são muito bons. E eu não faço mais isso. Eu tive uma audiência agora, mês passado, em que abriu a audiência, a advogada já começou a falar algumas coisas. Eu falei, doutora, deixa eu só explicar um pouquinho antes como eu trabalho, na frente do mediador, né? Eu falei, o meu papel aqui é só auxiliar a minha cliente. Eu não vim aqui para falar mal do seu cliente. E se a senhora olhar a minha inicial, a senhora vai ver que em nenhum momento eu estou dizendo alguma coisa ruim do pai da criança. Eu só estou pedindo a contribuição dele. Porque a gente vê muitas vezes o advogado falando porque é um irresponsável, não paga pensão e tarará. As minhas petições hoje não são mais assim. São assim, olha, há necessidade da intervenção jurisdicional para que o pai seja incentivado a contribuir. Olha que bonito. Muito legal. Incentivado a contribuir. Mas às vezes lá no nosso íntimo, é porque a gente é humano, a minha cliente né? ficou um pouco nervosa, mas eu expliquei para ela, não adianta eu ampliar o conflito, isso não vai resolver. Então, ninguém ganha, né? Ninguém ganha. Então eu percebo assim, os meus clientes, pelo menos, já vêm sabendo do meu perfil. Tem gente que me procura já porque sabe do meu perfil. Entende que não pode ser um ganha-perde, não pode ser um perde-perde. Então, vamos tentar ser um ganha-ganha. Então, de que forma que a gente pode contribuir e resolver essa situação. Mas eu ainda vejo muitos processos em que, quanto maior o conflito, de alguma forma,
existe esse conceito de que alguém está ganhando. Uhum. Isso ainda existe. Nossa, muito. Você ainda constela processos? Constela o processo. Você já né? pegou algum caso assim? Recente, semana retrasada. Mais para constelando o processo em si. Constelando o processo. Aí explica pra gente como esse constelar o processo, que as pessoas adoram saber. Eu acho A o gente máximo ainda tem isso. tempo? Temos. O Lucas avisa a gente. 5 tá. minutos, tá. Nossa, já? Então, constelar o processo, na verdade, é trazer para o campo sistêmico qual que é a dinâmica que está acontecendo no processo. Então, a minha cliente que foi lá era uma cliente de um processo de alimentos. Você era advogada ou não? Sou advogada e eu falei para ela, vamos abrir porque eu quero ver do papel de advogado. De advogado como Isso é bom para o público saber, né? Como é que funciona, porque já tem tanto estigma. E aí, colocamos lá o pai, a mãe, a moça. É uma ação de alimentos em que o pai diz ele que não consegue pagar a pensão para a filha. E aí, o que o campo mostrou? A mãe querendo que a criança seja só dela. Então, muito sutilmente, a mãe fez um movimento assim, tipo, tava o pai e a mãe aqui, a criança aqui. E aí, a mãe, que era aqui, começou a puxar a criança assim. Eu queria que ela ficasse um pouquinho mais pro meu lado. Quando ela faz esse movimento, o representante do pai se afasta e a criança deita no chão. Morreu. Eu não tinha mais força, né? Porque o pai... Dá eu força. só tô inteira se eu posso amar meu pai e minha mãe, né? E aí eu tenho força pra ficar em pé e amar. Agora, se minha mãe tá dizendo que esse pai aqui não é bom muito pra mim, não é muito bom pra mim aqui, então ele tem que ficar mais aqui no dela. E foi tão interessante que o movimento todinho foi da menina dizer, é assim mesmo que acontece, minha mãe é muito controladora e chorou bastante. E aí ela afasta a mãe, porque ela falou pra mim, eu só consigo olhar pro meu pai quando minha mãe não tá perto. Porque ela não permite. Você tava com as duas juntas? Não, só uma das partes. Não precisa das duas, né? Não, eu quero saber. Mas os representantes, né? Só os representantes. Interessante. E assim, às vezes que eu fiz constelação de processo era para entender essa dinâmica. Então, qual que é o papel agora? Eu conversar com a mãe. E é isso que eu queria saber conversar depois. com a mãe, depois. Eu preciso conversar com essa mãe. Você percebe como que é essa dinâmica? Porque eu tenho que trazer consciência para ela de que, de alguma forma, ela precisa liberar esse filho para ir pro pai. E quando a mãe não te responde, assim, com a consciência que você tenta trazer? Aí eu tenho que dizer sim, né? Que eu digo sim para a dificuldade dela de olhar para essa dor. E você consegue continuar como advogada depois? Sim. Antigamente era mais difícil. Hoje em dia, que eu digo sim, então... Mas você não é salvadora? Eu não sou mais a salvadora. Mas você deixa ciente, dela, né? Ela é protagonista do processo e da vida dela, né? Eu penso que todo o conhecimento dessas terapias me ajudaram, assim, antes eu tinha muitos papel de salvadora, né? Eu vou lá e vou fazer e tal. Hoje em dia eu falo, olha, nós temos 3 caminhos. Esse. Cada um tem as consequências tais, qual você escolhe? E aí o cliente vem e fala, eu escolho esse. Então tá bom. Então é assim que a gente vai trabalhar. E você percebe, Ju, que daí esses processos onde, vamos supor, essa mãe te dá ouvidos, vai procurar um psicólogo, enfim, tenta olhar para essa situação que não é só jurídica, mas também é psicológica, você percebe que a incidência de voltar a recorrer ao judiciário é menor? É menor, porque primeiro que cada um tem que tomar consciência e responsabilidade daquela que é a sua parte. Não vai resolver de uma hora para outra, não vai, né? Ali vai um tempinho de terapia ainda, até para eu assumir as consequências, né? E explicar e tal. Mas a tendência é diminuir o conflito, e diminuindo o conflito diminui essa procura pelo judiciário. E só antes da gente finalizar, já que o Lucas aqui já indicou que a gente está quase encerrando, eu queria saber uma coisa. No viés sistêmico, o que você acha que está por trás das ações, né? As dores, o que leva um pai ou uma mãe, ou qualquer pessoa, a ser um alienador, a praticar os atos de alienação? Assim, sistemicamente pode ser algo do próprio sistema, né? Eu vejo minha mãe fazendo, a minha avó fazendo, e aí eu replico aquilo porque eu aprendi dessa forma. É normal, né? É normal, até porque porque a mãe é melhor que o pai, né? A mãe sabe cuidar melhor da criança do que o pai. E né? vamos falar a verdade, se a gente olhar o nosso sistema jurídico, inclusive sobre esse regime de guarda, qual que era o normal? Qual que era o normal até de pouco acontecer? tempo atrás era só ficar com a mãe. Era só ficar com a mãe.
Agora, essa coisa de guarda compartilhada, que eu acho assim, que é um movimento da sociedade pro mais, né? De levar pro pai também essa responsabilidade. Mas até pouco tempo atrás, era separou, os filhos vão ficar com quem? Ah, com a mãe. Até porque os pais também não queriam muito, né? Exatamente. Já era- Então, é eu acho que é um cultural. processo de educação e de olhar de outra maneira. Mas fazendo né? um contraponto, eu sempre advoguei para homens. Uhum. E sempre assim, 95% dos meus clientes eram homens que queriam estar com os filhos. Olha só, que bacana. Legal. Foi muito legal, assim, acho que isso me ajudou muito no meu processo mesmo, assim, quando chegou a minha vez de divorciar e falar, caramba, tem tanto pai que quer participar, e o pai da minha filha é fantástico, sabe, participa, ele liga todo dia, ele leva na escola, ele busca. Então, pra mim foi muito tranquilo, e às vezes é desafiador pra mim quando eu encontro um pai que não quer fazer esse movimento. Na maioria das vezes, eu É acho o que o meu contrário. sistema é assim, sabe, assim, os meus clientes, eles vêm e é difícil às vezes quando a mãe se sente tão dona dessa cultura de que não, só tá bem se estiver comigo. E a gente precisa permitir de alguma forma que os pais também participem, os avós, né? Eu tô divulgando para um casal de avós que querem visitar os netos, querem ter acesso aos netos. A última constelação de processo que eu fiz foi assim, Ai, do avô que quer ter acesso aos netos. quem que impede? O pai e a mãe das crianças. Filho dele e a ex-nora. Nossa, ambos. É. E o sofrimento desse avô, porque dizem que é filho com açúcar, né? É, nossa. É pai com açúcar, filho com açúcar? É O filho vem com açúcar. O neto, O neto, o neto é a criança com açúcar, né? Então, E saibam que é lei, né? então Os avós têm direito. eu penso As que pessoas não sabem disso. a gente vai... Sistemicamente é isso, é eu fazer a mesma coisa que meu sistema faz, que eu aprendi e tal. Mas dentro da terapia da identidade, eu tenho trauma e esse trauma eu vou replicar em todo mundo que está perto. Inclusive qual nos tipo? meus filhos. E tem alguns traumas específicos para esse tipo ou não? Tem trauma de amor. Não consigo amar, não permito que seja amado. também ame. É. Interessante. Passou tão rápido. Eu ia Você vai até ter que falar de voltar. duas máximas aqui que a gente fala assim, os paradigmas, né? Essas máximas, elas orientam a nossa vida, né? Sim. Falo, vem da física, mas a gente vai reproduzindo e quando vê a gente tá fazendo igual, né? Tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, aquela coisa toda, né? Sim. E nesse relacionamento de casal e filhos, também tem umas máximas que orientam, né? Tipo assim, os homens amam os filhos das mulheres que eles amam. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Já. Então, tipo assim, separou da mulher e aí ele deixa de amar os próprios filhos, porque ele vai amar os filhos que ele Da tiver com a mulher que ele ama. Eu vejo isso Né? acontecer. Então, isso é uma máxima que a sociedade repete e acha até normal, né? E a outra máxima, agora eu esqueci, meu Deus do céu. Esqueci. Mas, a hora que a gente continuar o assunto, eu A hora que a gente for aqui. editar o vídeo, postar, você vai lembrar e Eu a gente lembro, coloca na a gente legenda. coloca lá, insere lá. Mas essa máxima é uma coisa que me diz assim, você se divorcia da esposa e dos filhos. É essa outra máxima. Os homens são assim, eles se divorciam da esposa e dos filhos. Essa é uma É tão outra simples, máxima né? Que é a primeira. corrente. É a Né? primeira coisa que a gente precisa mudar, né? Não, só divorciar da mulher, né? E eu acho a coisa da guarda compartilhada fantástica para trazer essa conscientização, inclusive para as mulheres e para as famílias, porque às vezes isso é uma cultura da família toda, que repete isso por gerações. E fala, viu, com sua tia foi assim, e com não sei quem foi assim, com sua avó foi assim, com você vai ser assim. E ai de você se não for assim, né? Porque a lealdade familiar vai falar mais alto. Exato. Então é isso, Jô. Aqui como que é? A conversa nunca acaba. Aqui a conversa nunca acaba, gente. Fala lá, Andressa, ativa o sininho, continua, porque aqui a conversa nunca Compartilhe, acaba. curta, Exato. ative o sininho. E Ju? E assim, a gente sempre pede para convidada falar seu Instagram, ou se você usa o Jardim ainda, né? Deixa Aquele aí seus site contatos. o Instagram do Jardim, e para você deixar uma frase, um pensamento nessa linha. Para quem possa estar vivendo um dilema como esse. Eu falo, faça terapia. Ah. Faça terapia para que suas dores não passem para os filhos, sabe? Para não causar mais dores para os filhos. Vai fazer bem para todo mundo. Inclusive, a gente faz terapia para lidar com quem não faz. Então, se o ex-parceiro não faz, tá tudo certo. Faz, manda ele pagar. Meu Instagram, o meu, do Jardim, né? O Jardim 322. Tudo junto. Tudo junto, 322 numeral.
E fica o convite, faço os encontros aos domingos, no horário da missa, como disse a Carmen, Bem no horário da missa? às 5 da tarde no domingo. Ah, não, tem a missa das 19. É. Pronto. Estão todas convidadas, é tão bom quando vocês vão, eu fico muito feliz. E, adorei, gente, muito obrigada Vai pelo ter que convite. voltar mais vezes para falar Vem. mais É. sobre o seu trabalho, sobre você. Deixa eu só ler uma anotação aqui que eu achei que teve tudo a ver com o que a gente falou hoje. É que aqui é o lugar onde o jurídico encontra o humano e o que está no papel, que é a lei, ganha voz, história e sentimento. Eu achei que essa nossa conversa com a Juliana hoje, a gente conseguiu realizar exatamente isso aqui, né? Porque quando a gente fala de lei, do número da lei, que ficou aqui, a 2.318, de 2010, que fala da alienação parental, Primeira lei. a gente está falando de algo que está lá no papel. Então, assim, aqui nessa conversa a gente deu vida. Como é que isso se aplica? Como é que isso vem para a vida da gente? Como é que isso influencia nas famílias, né? Exato. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, Que agradeço. obrigada, Seja pessoal. bem-vinda mais vezes. Até o próximo Obrigada, episódio. Até mais.